Já criar aqui o quadrozinho. Não, não é esse aqui não. Aí esse link aí vocês podem desconsiderar, tá, gente? Não tem problema não. Vamos lá. Então, gente, hoje nós vamos continuar aqui falando sobre estatística, né? Hoje vai ser, como eu disse, né, anteriormente, aí uma aula que a gente vai ter mais cálculos mesmo, né? Matemáticos. Vamos falar sobre as medidas de tendência central e de dispersão, tá bom? E esse vai ser nosso último conteúdo antes da prova, tá? A gente vai finalizar hoje, semana que vem a gente faz uma revisãozinha de tudo e na outra sexta, né, no dia 27, teremos a prova, tá bom? E não deixe de fazer as atividades que estão em aberto aí, tá, gente? Tem a lista 2 e os questionários 2 e o 3 que vai, que vai fazer hoje também. Vai aparecer hoje aí para vocês, tá bom? E hoje à tarde, lógico, tem o atendimento também para quem tiver dúvidas. Bom, medidas de tendência central são utilizadas a fim de obter um valor que tende a caracterizar ou representar um conjunto de dados. Entre as medidas de tendência central, nós vamos estudar quatro, tá? E a média aritmética, né, que vocês já ouviram falar, a média aritmética ponderada, a moda e a mediana, tá bom? Então vamos lá, média aritmética, representando aí pelo x barra, né? X com a barrinha em cima. Média aritmética é o quociente, ou seja, divisão ou fração, obtido ao se dividir a soma das frequências da variável pela quantidade de valores. Então isso aí é bem simples, né? Vocês meio que de cabeça já sabem, né? Quando você tem uma listagem de números e quer saber a média aritmética, basta fazer o que está sendo feito nessa conta aqui, ó. x1, x2, x3 até xn seriam aí os elementos, né? Da sequência. Uma sequência com n elementos. Dividido por n, pelo número de elementos. E aqui, e podemos representar essa soma aqui de cima, ó, por esse símbolo aqui, ó, chamado sigma. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele, ele quer dizer o seguinte: toda vez que ele aparecer, o nome dele na matemática é somatório. Significa que você está somando todos os termos xi com i variando de 1 até n, certo? Então, ao invés de escrever assim a soma, já que eu não sei quantos termos tem, tanto que tem esses três pontinhos aqui, né? Inclusive faltou um mais aqui ó, antes do xn. Esqueci de colocar. Só que agora não dá para mexer porque está no PDF aqui, depois eu arrumo. Em vez de escrever assim, eu posso representar essa soma dessa forma aqui também, tá? Mais uma vez, né? O que que significa? Somatório dos xi com o i variando de 1 até n. Ou seja, a mesma coisa que x1 mais x2 mais x3 mais x4 até chegar ao xn. E tudo isso dividido pela quantidade de termos n, ok? A própria nota de vocês, né, a nota final, é calculada através de uma média aritmética, né? Você vai pegar a nota do primeiro bimestre, somar com a nota do segundo, somar com a nota do terceiro, com a nota do quarto e dividir por 4, né, que é a quantidade de notas, tá bom? Aí tem um exemplozinho aqui, ó. Durante uma semana, opa, durante uma semana foi realizada uma pesquisa em um site da internet. Na tabela está indicada a quantidade de acessos em cada um dos dias da semana. Então, aqui no domingo foram 162 acessos, na segunda 144, na terça 155 e assim por diante. Qual foi em média a quantidade de acessos de cada dia dessa semana? Então, o que a gente faz aqui? A gente vai achar aqui o número médio, né, o x barra. Vai ser igual a... Aí vamos somar todo mundo aqui em cima, ó.
Vamos ver se isso aqui dá. É 162, 144. É, só isso. 162 mais 144 mais 155, 139, 155 mais 139. Deixa eu aumentar aqui que não deu. Mais 147, 169, 147 mais 169 mais 211. Isso tudo, essa soma toda dividida por 7. Como eu não quero fazer isso tudo na mão, vamos na calculadorazinha aqui mesmo, né? 162, mais 144, mais 155, mais 139, mais 147, mais 169, mais 211. 1.127, 1.127 dividido por 7. E vai dar 161. Então, em média, tivemos aí um total de 161 acessos por dia. Bom, então se tivesse tido 161 acessos por dia, a quantidade total de acessos seria a mesma, né? Seria 1.127 na semana toda. Aí teve uns dias que teve mais, teve uns dias que teve menos, tá bom? Então é isso, né? Dúvidas, gente, com relação à média aritmética, não, né? Só somar todos os dados e dividir pela quantidade de dados. Não Tá tem... tranquilo. Essa parte. É, tranquilo, né? Beleza, Liv, vamos lá, vamos continuando. Média. Oxe, cadê? Média agora ponderada. Então, o símbolozinho é parecido, né? O X barra com o índicezinho P aqui, para a gente saber que é ponderada. É o quociente obtido ao se dividir a soma dos produtos das frequências da variável por seus respectivos pesos pela soma dos pesos. Então, um exemplo que eu vou dar aqui mais básico é, por exemplo, né? Como eu falei aqui, a nota de vocês. Vocês pegam aí as notas do quarto bimestre, soma e divide por 4, você tem a nota final, né? Mas tem alguns colégios, que inclusive eu já trabalhei, mais particulares mesmo, que eles dão peso. Então, por exemplo, as notas do primeiro e do segundo bimestre têm peso 2, e as notas do terceiro e do quarto têm peso 3. Então, eles faziam isso justamente para o aluno que, de repente, já tivesse ido bem nos dois primeiros, ainda não passar, né, direto, porque tem peso menor, e tentar ir bem também nos últimos, né? E isso também era bom para os alunos que foram mal nos dois primeiros, né? Como os dois últimos têm um peso maior, aí eles tinham ainda chance de não ficar de recuperação se fossem bem se tivessem ido bem nos terceiro e quarto bimestre. Então, como é que faz a média aritmética ponderada? Em vez de você somar os valores, você multiplica cada valor pelo seu peso. Ó. Então, x1 vezes p1, né? Gente, dá para enxergar bem aí? Ou está muito pequeno? Posso tentar aumentar aqui. Ó. Se eu puder dar um zoom, eu acho que fica melhor. É, não tinha pensado nisso. E para mim fica bom, né? Porque a minha tela do computador é grande, né? E eu às vezes não sei o que tá para vocês. Mas beleza. Assim tá bom. Tranquilo então. Dá até para aumentar mais um pouco se quiser. Não, não dá não. Pronto, deixa assim. Então, ó. Tá vendo aqui? Em vez de eu somar o x1 com o x2, ó, eu estou multiplicando por P1. Né? Então, cada elemento vai ter o seu peso. Ó, x1 vezes P1, mais x2 vezes P2, mais x3 vezes P3, até o xn vezes Pn. E embaixo, ao invés de ser
de você pegar a quantidade de termos, que é n, você vai somar os pesos, tá? Então essa é a média ponderada, bom? E aqui tem a anotação pelo somatório, né? Que é outra forma de escrever essa soma toda aqui, tá? Então, sendo P1, P2, P3 até Pn os respectivos pesos de x1, x2, x3 e xn, tá? Vamos para um exemplo prático, então, que é justamente um parecido com o que eu falei aqui, né? De notas. Em um bimestre, o professor aplicou 4 provas para seus alunos, cada uma delas com diferentes graus de importância, isto é, com pesos diferentes. No quadro ao lado estão representadas as notas que um aluno obteve em cada uma das provas e os respectivos pesos. Então, olha só. Então, esse aluno tirou na prova A nota 7, uma prova que tinha peso 1. Na prova B, ele tirou 6,5, peso 2. Aí, na prova C, ele tirou 8, tinha peso 3. Na prova D, que também tinha peso 2, ele tirou 6. Então, como ele foi bem na prova que tinha mais peso, ó, a tendência é que a nota dele fica bem próxima desse 8, né? Foi a maior nota dele, inclusive. Então vamos calcular aqui a média ponderada, né? Qual seria a nota final, a nota média desse aluno no fim do bimestre? Então basta a gente pegar aqui, né? X barra P. A gente vai pegar então cada nota multiplicar pelo seu peso. Então a nota 1, 7 vezes 1. 7 vezes 1. Ninguém falando aqui? Isso, o Juan já matou aqui, né? Nas mensagens aqui no chat. 7 vezes 1 mais 6,5 vezes 2, né? 6,5 vezes 2 mais a nota que tem peso 3, que é 8. 8 vezes 3 mais 6 vezes 2. Aí, em vez de você dividir por 4, oh, droga. Tá bom. Em vez de dividir por 4, você vai somar os pesos. Isso, Juan. 1 mais 2 mais 3 mais 2. Então vai ficar igual a... Vamos fazer aqui na calculadora. 7 mais 6,5 vezes 2, que dá 13. Mais 8 vezes 3, que dá 24. Mais 6 vezes 2, que dá 12. Ficou 56. Opa. 56. Sempre tem que ter os pesos, tá, Lívia? Senão não tem como saber, né? Na questão tem que falar os pesos. 1 mais 2 mais 3 mais 2, 8. Então a nota final do caboclo foi 7, né? 56 dividido por 8 dá 7. Então ele só tirou essa nota mais alta aqui um pouco, porque mesmo ele tendo tirado um 6,5 e um 6, se você for fazer a média aritmética dele aqui, vai dar menos que 7, com certeza. Tá, ó. Só fazer rapidamente aqui. 7 mais 6,5 mais 8 mais 6 dividido por 4, ó. Daria 6,8, né? Daria quase 7 no fim das contas, né? Mas daria menor, né? O que ajudou bastante ele? Foi que na prova que tinha maior peso, ele tirou 8. Então isso ajudou aí que a nota dele ficou exatamente 7, porque tinha peso maior. Certo, gente? Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida aqui com relação a essa conta? Tá? Aí como a Lívia perguntou aqui, se você não você tem que saber os pesos todos de todos os dados, senão não tem como descobrir a média ponderada. Tá bom? Então beleza. Vamos continuar aqui. Bom, se vocês acharam fácil média aritmética e média aritmética ponderada,
Mais fácil ainda é a moda e a mediana, porque elas nem precisam muito de cálculo. Quer dizer, nem precisa de cálculo, na verdade, né? A moda vai ser o valor que ocorre com mais frequência em uma série de valores. O nome já diz, né? Vamos falar assim, ah, tá na moda. O que que significa estar na moda? É que tem muita coisa daquilo acontecendo ao mesmo tempo, né? É o que está mais acontecendo, vamos dizer assim, né? Se a gente for pensar nesse sentido. Então, ó, no dia 14 de outubro de 2019, a seleção brasileira masculina de vôlei foi a vencedora do Campeonato Mundial, realizado na cidade de Hiroshima, no Japão. Vejo no quadro ao lado a idade de todos os jogadores convocados para o campeonato. Então você tem aqui uma tabela aqui com 14 números, né? Tá até marcado aqui já, né, o resultado. Dentre eles, o que mais apareceu, ou seja, né, vamos dizer assim, o que está mais na moda, né, é o 31. Três atletas tinham 31 anos. Nenhum outro número apareceu três vezes. Agora, se tiver mais de um que apareceu, aí a moda vai ser dois valores, né? Digamos que três atletas tivessem também 29 anos. Então a moda seria 29 e 31, certo? Mas no caso aqui, 31 é a resposta. Então isso aqui também é uma medida de tendência central, tá? Que é a moda. Beleza? Essa aqui, mais tranquila ainda, né? É só você pegar aí numa lista, né? Uma lista de números, num hall, né? Que chama. Ver qual que mais aparece. Pode também estar representado naquela tabela de frequências, tá? Em vez de aparecer o número tantas vezes, na tabela vai aparecer o número e do lado a quantidade de vezes que ele aparece. Inclusive tem um exemplo aqui que a gente vai fazer que vai ser assim, tá bom? Não, não tem cálculo nenhum, Aline. É só indicar qual é o número que mais aparece na listagem, tá bom? Hum, aí vocês querem graça, né? Deixa eu voltar aqui. Voltei para ponderada. Então, neste caso, ó, MO, que é o símbolozinho da moda, tá? MO, 31 anos. A mediana também, a princípio, não precisa de cálculo. Tem apenas um cálculozinho básico, mas isso é se tiver uma quantidade par de números. Aí você faz uma médiazinha aritmética. Mas basicamente seria o seguinte: a mediana é o valor que ocupa a posição central em uma sequência de valores, quando estes estão organizados em ordem crescente ou decrescente. Aí a observação, que é quando vai haver o cálculo. Se houver um número par de números na sequência, por exemplo, se for uma sequência de 20 números, de 30, de 10, de 18, ou seja, um número par. Então a mediana é a média aritmética dos dois termos centrais. Mas é bem tranquilo também, tá, gente? Ó, por exemplo, no quadro estão indicadas em ordem crescente as notas de uma prova de matemática dos 35 alunos de uma classe do ensino médio. Então você tem aí 35 notas, certo? 35, ó, se você for pegar termo central, é um cálculozinho bem fácil, ó. Pega aqui 35, como é um número ímpar, você divide por 2. Divide por 2 e vai dar, oh, desculpa, não é isso não. Você subtrai 1, 34. Aí você divide por 2 agora. 34 dividido por 2 dá 17. Então, esse 17 aqui, ó, você vai pegar o 17º termo. O 17º termo. Deixa eu só apagar esse outro estranho. Você vai pegar o 17º termo. Esse vai ser o termo central. Ou seja, se você colocasse... Não, acho que eu falei besteira aqui, gente. Não, falei besteira. Você soma um aqui. Soma um. Soma um. Então dá 36. 36 dividido por 2 dá 18. Soma um. Isso.
Aí você vai pegar o 18º termo. Esse termo vai ser o termo central. Ou seja, se você colocar eles numa ordem crescente, todos esses 35 termos na ordem crescente, e pega o 18º, ó, você vai ter, ó, vamos olhar para a tabela aqui. Então, por exemplo, aqui está marcado o 7,2, né? O 7,2, ó, tem 17 termos para trás dele e 17 para frente, né? Ó, porque 17 mais 17 dá 34, contando com ele, 35. Entendeu? Então, um método para descobrir a posição do termo central, quando tem um número ímpar, né? É você somar 1 e dividir por 2. Aí você descobre exatamente a posição do número, tá bom? Agora, se fosse 36 alunos, aí a conta é só você dividir por 2, né? Se fosse 36 alunos, 36 dividido por 2, isso, Juan. Só encontrar o termo central. Dá 18. Aí você pegar ele e o 19º, pega o 18º e o 19º termo e faz a média aritmética deles, ó. Então, soma os dois, divide por 2. Aí vai te dar a mediana, certo? Então, no caso, se for um número par, pode ser que a mediana nem seja um dos valores que esteja na lista, tá? Então seria, ó, mais uma vez, repetindo. Número ímpar de termos, você soma 1, divide por 2, você acha a posição do termo central, da mediana. Se for um número par, você divide direto por 2, pega o resultado e o próximo. Só que aí não pode ser os dois o resultado, entendeu? Aí você tem que tirar a média aritmética. Se esses dois forem iguais, ó, no caso aqui, ó, da nossa tabela, digamos, né, que a frente do 9,3 aqui, a gente tem mais um número, sei lá, o 9,4. Aí quem seria o termo central? Você pegaria o 18º, que é 7,2, né? E o próximo, que seria o 7,6. Aí quem seria a mediana? A média aritmética desses dois termos aqui, ó. Do 7,2 e do 7,3, que seria 7,4. Então a mediana seria 7,4. Deu para entender, pessoal? Eu buguei nessa parte aí. Tá, vou repetir então. No caso aqui da tabela do jeito que está, a mediana é o 7,2. Isso, Lívia, você tem que saber. É importante saber se tem um número ímpar ou par de elementos. Bom? De números, no caso. Isso. Você não precisa saber todos, né? Mas você tem que saber quantos termos tem. E quantos tem de cada um, lógico. É, na ordem crescente. Se for uma listagem qualquer, não dá. Você tem que pegar a sequência de números e colocar na ordem crescente e aí analisar. Ou decrescente, dá na mesma. Tá bom? Então deixa eu explicar novamente aqui. Nessa tabela aqui tem 35 números, certo? O 7,2 é o termo que está no centro, né? Para trás dele vão ter 17 e para frente dele vão ter 17 também, tá bom? Como assim pegar qualquer número? Eu não entendi. Você vai pegar a quantidade de elementos que tem na sua lista, que no caso aqui é 35. Aqui está falando que tem 35 alunos. Por que você tinha somado com o 35? Então, aí um método para você descobrir a posição do termo central é você fazer esse cálculozinho aqui, ó. Você soma 1 ao total, aí nesse total você divide por 2. Aí quando você divide por 2, você acha exatamente a posição do termo central. Então, neste caso aqui, numa lista com 35 números, o termo central é o 18º. E se você for pegar, ó, o 18º termo está aqui, para trás dele vão ter 17
e para frente dele vão ter 17. Né? O 17 com a 17, 34, com mais o 18º, 35, certo? Então, a mediana vai ser o próprio número 18º da lista. Isso, Juan, exatamente. Isso, Brenda. Se não tiver na ordem crescente, você tem que colocar, entendeu? Se tiver lá uma lista de números misturados, você tem que colocar na ordem crescente ou decrescente e ver quem é o termo central, tá bom? Ele não serve para uma lista qualquer, certo? Então, Então, eu sempre vou ter que somar com um o número de. você soma 1 e divide por 2, porque 35 não é divisível por 2, né? Aham, mas, por exemplo, se for par, eu vou precisar somar ainda com um ou não? Só Não, com por enquanto. não, aí se for par não precisa somar 1, Ah, porque ele tá. já é número par, tá? Então esse aqui se for ímpar faz assim, soma 1 depois divide por 2. Tá bom. Isso, Lívia, ó, aí agora que eu vou explicar se for par. Se for par, você divide por 2, ó. Então, digamos que nessa tabela aqui tenha mais um número na frente, o 9,4, por exemplo. Digamos que sejam 36 números que tenha nessa tabela. Aí você vai pegar 36 e vai dividir por 2. Aí você vai considerar o 18º, que é a resposta, né? 36 dividido por 2. E o 19º. Porque agora você não vai ter um termo central só. Porque se você pegar só o 18º, né? Digamos aqui, vamos tirar o 19. Se você pegar só o 18º termo, ó, você vai ter 17 termos para trás, mas você vai ter 18 termos para frente. Né? Se você somar, ó, 18 com 17 dá 35, com mais um 36. Então aqui não são iguais. Então você tem que pegar o próximo também, para igualar. Vai ficar 17, 17 de cada lado. Então você pegar o 18º e o 19º. Aí agora, ó, esses dois termos são centrais, ó, porque eles separam aqui a sua lista em duas partes iguais. Isso, aí agora o que que vai ser a mediana no fim das contas? Vão ser os dois números? Não. Você vai tirar a média aritmética entre eles. Você vai pegar o 18º termo, vai somar com o 19º termo e vai dividir esse resultado por 2. Aí o resultado encontrado vai ser a sua mediana. Ó, aqui você já não precisa fazer isso. Ó. Aqui o 18º termo já é a sua mediana direto. Não precisa fazer nenhum cálculo. Entendeu? Se esses números, o 18º e o 19º termo, fossem iguais, aí a mediana vai dar o próprio número. Nesse caso aqui, a mediana seria você pegar a média aritmética do 7,2, que é o 18º termo, com o 7,6, que é o 19º. Tá bom? Aí você tira a média aritmética, 7,2 somado com 7,6 dividido por 2, vai dar 7,4. Então a mediana, no caso, seria 7,4. Isso se tivesse mais um número aqui na frente do 9,3. Tá bom? Se fosse 36 termos. Certo, pessoal? Dúvidas na mediana? Já são 10 para as 10. Vamos aqui rapidinho então para as medidas de dispersão agora, tá? Mas se tiver dúvida pode falar que eu volto, tá bom? Sem problema, mesmo estando aqui um pouco apertado aqui no horário, mas acho que vai dar tempo sim. As medidas de dispersão indicam o quão próximo ou afastados os valores estão de um conjunto de valores em relação à média. Neste tópico, vamos estudar as medidas de dispersão que têm como ponto de referência. Na verdade, gente, essa amplitude eu coloquei, mas não vai precisar não, tá? São só esses outros três aqui, ó. Desvio médio, variância e desvio padrão. Tá bom? Calma, Lívia. Tem só mais esses três aqui. Esse aqui tem uns cálculos mais chatinho, tá? Ó, o desvio médio. Na verdade, essas três medidas. Não, calma.
calma. Só mais esses três aqui. Essas três medidas aqui é para você ver o quanto os seus dados estão longe da média, né? Então ele vai calcular isso. Então o desvio médio nada mais é do que você fazer o seguinte: você vai pegar cada termo, subtrair a média. Então você já tem que ter a média aritmética, tem que fazer o cálculo da média antes e vai calcular o módulo dele, né? Ou seja, vai colocar ele como valor positivo. E vai fazer isso para todos os termos, ó. E vai somar e dividir por n. Então vamos logo para o exemplo aqui. Opa. No quadro está indicado os pontos feitos por um time feminino de basquete em cada jogo da fase final do campeonato. Então, no primeiro jogo ele fez 84 pontos, no segundo jogo 81, no terceiro jogo 76, no quarto jogo 73, no quinto jogo 65 e no sexto jogo 59 pontos. Calcule o desvio médio, tá? Não é a média aritmética, tá? Calcule o desvio médio dos dados acima. Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a média. Então vamos calcular a média aritmética desses pontos, que é basicamente você somar tudo, né? 84, 81, 84, mais 81, mais 7673, 7673, 65 e 59. 65, 59. Então soma todo mundo, divide por 6, né? Que é a quantidade de termos. Quanto é que vai dar esse negócio aqui? Vamos ver aqui. 84, mais 81, mais 76, mais 73, mais 65, mais 59. 438 pontos ao todo, dividido por 6. Então, esse time teve uma média de 73 pontos por jogo. Aí agora o desvio médio, vamos chamar aqui de DM, vai ser o seguinte. Vou fazer uma barrinha bem grande agora. A gente vai calcular o módulo agora. Aí você vai pegar cada termo e subtrair da média. Então você vai pegar, por exemplo, 84 menos 73. Vai calcular o módulo. Mais, segundo termo, 81 menos 73. Mais, terceiro termo, 76. Tudo entre módulo, tá, gente? Menos 73. Mais 65, né? Menos 73. Mais módulo de 59 menos 73. Beleza? Pronto. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, tá faltando um. Tá Tem um faltando 73. Isso, foi mal. Esqueci do 73, que é inclusive a média, né? Não ia alterar nada, né? Eu ia somar com zero aqui. Acabou que não ia interferir no resultado final. Dividido por 6, tá, galera? Então vamos lá. Como é que vai ficar aqui? 84 menos 73 dá 11, né? Então vai ficar 11 mais 81 menos 73, que dá 8. 76 menos 73, que dá 3. 65 menos 73, agora, ó, vai dar um valor negativo aqui dentro, né? Vai dar menos 8. Mas como está em módulo, eu pego só a parte positiva. E para mim o que interessa aqui é saber o quanto que esses dados estão distantes da média, tá? Então a gente pega só o valor positivo mesmo. Então, 8 positivo mais 73 menos 59, que vai dar 14, né? É o que está mais longe da média, então é o 59, né? O que mais destoou da média. O outro não vou nem fazer porque dá zero, né? 73 menos 73 dá zero.
Aí, só que tem que dividir por 6, tá, gente? Mesmo dando 0 aqui, não importa. Embaixo vai ser a quantidade de termos. Aí soma tudo aqui, ó. 11 mais 8 mais 3 mais 8 mais 14. 44 dividido por 6. 44 dividido por 6, que dá. Então, esses dados aí, eles têm um desvio médio de 7,3. Certo? Aproximadamente, né? Vai dar uma dízima periódica. Isso, Juan. O módulo, né? Modelo não, módulo. O módulo deixa o número sempre positivo, tá? Então, o que que significa? Significa que esses dados aí, ó, eles estão em média a uma distância, né, de 7,3 da média. Não sei se vocês deram para entender, mas a média deles de distância da média, né, de diferença da média, é de 7,3 pontos. Ou seja, quanto mais esses pontos estiverem próximos da média, esse desvio médio será menor. Então, por exemplo, você poderia, em vez de ter essas pontuações muito altas ou muito baixas aqui, você poderia ter 75, 74, 69, entendeu? Quanto mais próximos da média os seus dados estiverem, menor vai ser o desvio médio, tá bom? E a mesma coisa serve para o desvio padrão e para a variância. Vamos aqui rapidinho. Já estamos chegando no nosso horário. Então, ó, o desvio médio é feito dessa forma, tá? Com esses módulos aqui. A variância, que já tem esse símbolozinho aqui um pouco diferente, né? Com essa letra grega aqui, ômega, ômega ao quadrado, é bem parecido com o desvio médio. Só que em vez de você calcular um módulo, você vai subtrair, né, o valor da média também. Só que em vez de você calcular o módulo, você vai elevar ao quadrado, certo? Só isso a diferença da variância por desvio médio. Aqui você tinha o módulo, né, das diferenças dos termos dos números com a média. Aqui você vai calcular a diferença, só que vai elevar ao quadrado. E dividir por n também. Então, bora aqui rapidamente aqui fazer esse exemplo para a gente finalizar a aula. No quadro, está representado o consumo diário de gasolina em litros dos carros de 3 taxistas em um período de 5 dias. Então, o taxista A, segunda-feira, utilizou 12 litros de gasolina, na terça 8, na quarta 24, entendeu? Aí temos aí os dados dos 3 taxistas. Vamos calcular a variância para os carros dos 3 taxistas. Então, a gente vai ter que fazer 3 cálculos aqui. Então, vamos lá. O taxista 1, eu vou chamar de variância 1. Vou chamar de V1, tá? Então, você vai pegar aqui. Aí tem que calcular as 3 médias e tudo mais. Gente, então o que eu vou fazer aqui? Para ir mais rápido, eu vou fazer aqui tudo na calculadora direto, tá? Então, ó, o taxista A, 12 mais 8 mais 24 mais 11 mais 19. 74 dividido por 5, 14,8. Então, oxi, vai. Ah. Então, vou botar aqui. Vou chamar de MA a média do taxista A, tá bom? Eu vou botar direto. Então, média do taxista A deu 14,8. Foi o que ele usou de gasolina em média por dia, né? Taxista B, 15 mais 17 mais 9 mais 10 mais 41. 92 dividido por 5, 18,4. Então já obteve uma média maior. Então, a média do taxista B foi de 18,4 litros. E a média do taxista C vai ser de 27 mais 14 mais 30 mais 14 mais 6. 91. 91 dividido por 5
Então, a média é parecida com o taxista B, né? 18,2. Bom, então essas foram as médias. Agora, para achar a variância, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos os dados aqui, ó, do taxista A, por exemplo, 12. Então você vai fazer, ó, 12 menos a média, é 14,8. Então, 12 menos 14,8, isso aqui, menos 2,8. Aí você vai levar esse número ao quadrado, 7,84, entendeu? Mesma coisa para os outros, mais 8 menos, se de novo a média, 14,8. 8 menos 14,8 a isso, né? Menos 6,8. Aí ao quadrado, mais, colocando entre parênteses aqui para não dar errado, 24 menos 14,8. Fechou parênteses. Ao quadrado, 84. Mais 11. Opa, esqueci do parênteses. Não vai dar errado aqui. Mais parênteses. 11 menos 14,8. Fechou parêntese. Ao quadrado. Mais, abre parêntese, 19 menos 14,8. Fechou parêntese. Ao quadrado. Então vai dar 170,8. Aí dividido por 5, né? Dividido por 5 igual 34,16. Então a variância, né? A variância do táxi A é de 34,16. Deu para entender, gente, a ideia? Então, recapitulando. Calcula a média aritmética. Depois, você vai pegar cada termo, subtrair da média aritmética e elevar ao quadrado, que foi o que a gente fez aqui na calculadora. Tá? Cada termo subtraído da média e elevado ao quadrado, e somado, né? Então vão ser 5 números somados, vai dar esse valor aqui de 170,8. Certo? 170,8. Aí dividido por 5, 34,16. Então essa é a variância do do taxista A. Eu não vou fazer do taxista B e C porque é a mesma coisa, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem aí como exercício. Mas você já tem os dados aí, né? Que é a média, ó. Você já tendo a média do taxista B, basta você pegar cada um dos termos lá, subtrair de 18,4 e elevar ao quadrado. Aí pega o outro, subtraído de 18,4 e elevar ao quadrado. Entendeu? Aí depois que você tiver somado tudo, divide por 5, você vai ter a variância. Tá? E o desvio padrão, que é apenas o símbolo da ômega, né? Ele nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Só isso. Então, para você achar o desvio padrão, você precisa da variância. Aí, calculando a variância, tira a raiz quadrada. Tá bom? Aí, calcula o desvio padrão do exemplo anterior. Aí, só você pegar aqui, por exemplo, o taxista A teve uma variância de 34,16. Então, o desvio padrão vai ser a raiz desse valor. 34,16. Que dá aproximadamente, né? Vamos fazer aqui que o cálculo, né? 34,16 raiz quadrada. 5,88. 5,88. Aproximadamente, né? Beleza? Não, raiz vai ter. Porque sempre vai dar um valor positivo, né? Se não tiver raiz exata, que é o caso desse, é sempre um valor aproximado. Tá? Só não vai ter raiz se desse negativo. Mas como a gente está pegando aqui, como a variância é uma soma de números positivos, porque você está levando ao quadrado, né? Então, sempre vai ter raiz. Não vai dar exato sempre, né?
logicamente, mas vai dar um valor aproximado, beleza? E aí, para os outros, é a mesma coisa. Você acha a variância, aí para achar o desvio padrão, só você tirar a raiz quadrada. Certo, pessoal? Tínhamos aqui mais um exercício para fazer, mas não vai dar tempo, né? Que já são 10h05. Você ainda tem que dar uma descansadinha aí para a próxima aula. Vocês vão ter aula hoje, não tem? De química? Hoje, se não me engano, ele vai... Ah, não, hoje é assíncrona, né? Bom, então acho que dá pra gente fazer aqui rapidinho, né? Vamos lá fazer então? Então vamos lá. Para aferir uma máquina empacotadora de arroz, foram amostrados alguns pacotes de suas massas registradas, conforme exposto no quadro a seguir. Então aqui, ó. Aqui agora já é uma tabela, ó, de classes, tá? Não é um valor específico, e sim um intervalo. Então, ó, o saco de arroz aí que tinha entre 4,97 e 4,98 quilos, tinham 4, né? 4 pacotes. Esses pacotes de arroz que fala que tem 5 quilos, mas nunca tem 5 quilos exatamente, né? Aí entre 4,98 e 4,99 tinham 10 pacotes. Entre 4,99 e 5 quilos, 38 pacotes. Por aí vai. Quantos pacotes de arroz foram amostrados? Só você somar aí, né? 4 mais 10 mais 38 mais 44 mais 18 mais 6. Então, total de 120 pacotes. Vamos escrever aqui então. Um exemplo, letra A. 120 pacotes ao todo amostrados. Oh, letra linda. 120 pacotes. Letra B. Calcule a média aritmética, a moda, a mediana. A média aritmética, a moda e a mediana da massa dos pacotes amostrados. Então, gente, ó, uma coisa interessante aqui. Não tem como ter média ponderada porque não tem peso, né? Tipo assim, tem o peso do pacote, né? Mas eu digo assim, a quantidade de pacotes não vai ter um peso específico, né? Então, o que seria a média aritmética nesse caso aqui? A gente vai pegar a quantidade de pacotes, vai multiplicar aqui pela média aritmética do intervalo, tá bom? Então, por exemplo, esse primeiro intervalo aí, ó, 4,97 mais 4,98, dividido por 2. A gente vai considerar que esses 4 pacotes, cada um deles pesem 4,975, entendeu? Porque aqui a gente não sabe exatamente qual o peso do pacote, né? Está nesse intervalo. Então a gente considera o peso médio aqui deles, que é 4,975. Então vai ficar média aritmética, né? 4,975. Aí vai ser como se fosse uma ponderada, né? Porque tem 4 pacotes com esse peso. Então vezes 4. Mais. Aqui vai dar 4,985. 4,985 vezes quantos pacotes? Vezes 10 pacotes. Mais 4,995 vezes 38. 4,995 vezes 38. Mais 5,005 vezes 44. Vezes 44. Mais 5,015 vezes 18. 5,015 vezes 18. Isso, vai dar uma continha grandinha. O povo do C&D já estão entrando aí. Mais 5,025 vezes 6. 0,25 vezes 6. Isso tudo dividido pela quantidade de pacotes, que é 120. Então essa média aritmética vai dar
Vamos fazer aqui na calculadora, aqui é rapidinho. 4,975 vezes 4, mais 4,985 vezes 10, mais 4,995 vezes 38, mais 5,005 vezes 44, mais 5,015 vezes 18, mais 5,025 vezes 6. Então deu 600,2. 600,2 dividido por 120, que é igual a 5,001. Então esse é o peso médio aí, ó, dos sacos de arroz. Então essa é a média aritmética, certo? Os outros é de boa. Moda, qual que é o que mais aparece? Qual é o peso que mais tem? Olhando para a tabela aí, qual que é o que mais aparece aí? Bom dia, Nayara. Terminando aqui já, tá? 5.000, professor. Tá, na verdade está no intervalo, né? De 5 e 5,01. Então pega o valor médio dos dois, que é... Então a moda vai ser 5,005. Certo? Que é a média do intervalo. 5, 5,01. Aqui, Lívia, seguinte, ó. 44, os pacotes de arroz que mais aparecem são os que estão entre 5 quilos e 5,01, não é? Bom dia, gente. Tá acabando aqui. Não é, Lívia? Então, aí você vai pegar esses valores, ó, 5 mais 5,01 dividido por 2. Então, você vai considerar esse como sendo o valor, 5,005. Então, a mesma coisa se tivessem 44 pacotes que tivessem esse peso aí, 5,005, certo? Então, essa é a moda. Continua tendo a mesmo significado, é o que mais aparece. Se eu fosse botar numa lista, né, de números, esse número 5,005 iria aparecer 44 vezes. Entendeu? É porque aqui não tem um valor só, ó, tá um intervalo. Ó. A massa não está aqui, 4,97 só. Está um intervalo entre 4,97 e entre 4,98, tem 4 pacotes. Ah, isso aí foi para calcular a média aritmética. É como se eu tivesse pegado os pesos, né? É como se fosse uma média ponderada, entendeu? Beleza? Depois a gente tira mais dúvidas aí no atendimento, qualquer coisa. Tem a lista de exercícios, tá? Aí. Mas então a moda é 5,005. E a mediana? Quais são os termos centrais aí? Tem que pegar 2 agora, né? Lembra que quando é um número par, você pega os 2 e tira a média aritmética? Então, se você fosse botar todos esses números aqui na ordem, ó, aí você tem que ver qual que seria o 60 e o 61. Então aqui dá 14, 14 com 38 dá quanto? Já dá 60? Não dá não, né? 14 mais 38, 52. Então, os dois estariam aqui, né, entre esses dois aqui. Isso, já dá. Com esse aqui já dá para fazer tudo, Brenda. Então, na verdade, tanto o termo 60 quanto 61 estaria nesse intervalo aqui. Então, a mediana também seria 5,005. Então, a moda seria igual à mediana nesse caso aqui. E o que mais? Moda. Média aritmética, moda e mediana.
Aí, gente, a letra C eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Agora que você já tem todos os dados aí, o desvio médio, a variância e o desvio padrão, aí vocês tentem fazer aí, tá bom? Qualquer dúvida, 3 horas eu tô à disposição aí. Mas é seguindo aquilo lá que a gente viu, né? Pega o valor, subtrai da média, aí no desvio médio você tira o módulo, e na variância você eleva ao quadrado. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Tranquilo, né, Juan? Pena que a gente não tinha muito tempo aí para eu poder explicar melhor tudo, tá? Mas aí, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar aí. Tá bom, gente? Com relação à chamada aí, alguém chegou atrasado? Até mais, Stanley. Eu cheguei, Acho que professor. quem que falou aí comigo? Tchau, prof. Falou Cheguei Raquel. atrasado, professor. Calma aí, vamos lá. Eu, professor, também cheguei atrasado. Vamos lá, Tchau, vamos lá. professor. Tchau, tchau. Não priemos cânico. Vamos resolver isso agora. Então, do A. Do A foi quem? Eu. Henrique. Henrique? É. Beleza, mais alguém? Do A? Tchau. Falou. Professor, cheguei atrasada também. Do A? Não, do D. Ah, não. D? Isso. Não, do D vai começar agora. Ah, tá. Ah, eu pensei que já tinha começado já. Não, não. É porque atrasou aqui. A aula do A e do B tá terminando agora. Tá bom? Então, do terceiro A não tem mais ninguém, né? Calma, gente. Ainda vou fazer a chamada do C e do D. Calma. Bom, então. Eu sei que o João Duque chegou atrasado. Eu vi aqui. Vou salvar aqui a chamada do A, então. Do B eu vou botar só o João, que foi o único que falou aqui. João Bosco. Pronto. Deixa eu parar a gravação aqui, né?